Olá, bom dia, tá me ouvindo? Tá, Amanda, me ouvindo? Patrícia, Marcelinha, estão me ouvindo bem, gente? Tô com fone aqui, não sei se ele tá. Tá? Ah, ótimo. Olá, Helena, Tri. Vamos começar? Hoje eu tô querendo perguntas de vocês, porque não recebi muitas perguntas. Vou falar aqui. A primeira pessoa que me mandou pergunta, ela tá até aí, a Rafaela. Rafaela, você estava falando sobre os saltos de desenvolvimento, né? Eu te indiquei até um aplicativo. O que acontece, gente, nesses saltos de desenvolvimento, nesses saltos de crescimento, que parece mais que virou uma moda, que todo mundo fala sobre isso. Ah, mas ninguém falava sobre isso antes, agora tudo é salto de desenvolvimento, salto de crescimento, a criança não dormiu, é salto de crescimento, a criança está chorando, é salto de desenvolvimento. O que acontece? Tem algumas situações mesmo no primeiro ano de vida que fazem a criança despertar mais vezes à noite, né? Não é só salto de desenvolvimento, salto de crescimento. Por isso que eu acho que a gente tem que pensar em parar de olhar aplicativo e olhar para o nosso bebê, porque o nosso bebê é que nos diz o que está acontecendo. Então, o que é o mais importante de você saber? É que toda vez que o bebê adquire uma habilidade psicomotora, né? Esse desenvolvimento muito acelerado aí do cérebro, né, o neurológico e psicomotor, ele faz a criança ter mais despertares, principalmente quando ele adquire uma habilidade. Então, vamos supor, o bebê que aprendeu a rolar, então ele aprende a rolar normalmente com 4 meses, 5 meses. Então, ele aprendeu a rolar, é uma sensação ali de conquista mesmo e de instabilidade. Então, de repente, ele tá de bruços e vira para de frente, tá de frente e vira para de bruços. Então isso faz com que ele sonhe à noite com aquele movimento, então faz acontecer mais despertares, tá? Então, todas as vezes, começou a engatinhar, tem mais, né? Começou a andar, tem mais despertares. É como se fosse mesmo uma vivência ali durante a noite daquele dia que está um pouco mais agitado mesmo por ter adquirido mais habilidades neurológicas e psicomotoras. Então, em vez de a gente ficar muito preso ao aplicativo que fala, tem uma nuvenzinha negra, tem uma nuvenzinha com raio, né? Porque os aplicativos mostram isso, né? Que é dos maravilhosos, tem The Wonder Weeks, as maravilhosas semanas, então explicando quando que essa criança acordaria. Então eu vejo que as mães, na expectativa de acontecer o que o aplicativo fala, já ficam tensas. Só delas ficarem tensas, esse bebê também já fica agitado. Os bebês são esponjas. Eu acho que o mais importante da gente entender é que eles são esponjas e eles são muito sensíveis ao ambiente. Então, se a gente já está tenso, porque já sabe que semana que vem é a semana da nuvem negra, que vai acontecer salto de desenvolvimento, aquele bebê, fatalmente, ele vai acordar mesmo mais vezes. Mas não por causa do salto de desenvolvimento, mas por causa daquele estresse que causou na mãe, tá? Os bebês são o nosso reflexo, os nossos filhos, eles absorvem muito o nosso sentimento, né? As nossas emoções. Por vezes eles até decifram nossas emoções antes da gente decifrar as nossas próprias emoções. Então vamos ficar sempre atento a isso, porque a gente querer ver quando é o salto, vamos vivenciar essa maternidade. Eu sei que não é esse romantismo todo que eu tô contando para vocês, eu vivenciei 3 punks, né? E sei como é intenso e sei o quanto vale a pena a gente tentar estar naquele momento presente, sabe? Que quanto mais a gente procura explicações para tudo que os nossos filhos estão sentindo, mais a gente medicaliza, mais a gente trata ele como um ser que não está dentro do normal, sabe? Então bebês acordam mesmo, bebês choram mesmo, bebês precisam de nós. Quando eles adquirem habilidades psicomotoras, eles sonham com aquilo durante a noite. Então às vezes a gente precisa passar às vezes algum tempo mais com eles, está aconchegando mais, está acolhendo mais. É difícil, eu sei, mas a gente precisa ter esse olhar sensível, porque senão tudo
na vida fica sendo explicado por aplicativos, assim, né? Os aplicativos tentam nos ajudar, eu entendo, mas não vamos deixar de perder esse olhar. É mais um motivo para a gente deixar de olhar para os nossos filhos e olhar para a tela. Vocês percebem? Então a gente está ali o tempo inteiro querendo controlar. Eu acho que a maternidade, enquanto as mães não aprenderem que a maternidade não é controlável, a gente não consegue controlar nenhum ser humano. A gente não consegue controlar os nossos filhos. A gente precisa confiar nos nossos filhos. E quando a gente perde esse olhar, né, de confiança, a gente está o tempo inteiro querendo controlar, a maternidade fica muito pesada, muito pesada. Então tudo é pesado. Semana que vem é raio, semana que vem é isso. Então semana que vem ele já vai ficar acordado a noite inteira, já vou me preparar. E às vezes não era daquele jeito, não ia ser daquele jeito, né? Então a gente perde esse olhar mais leve da maternidade por causa de tudo que a mídia também impõe, as pessoas. Você tem que ser a mãe top o tempo todo, você tem que estar sempre atualizada, você tem que estar sempre vendo a última notícia, você tem que estar sabendo todos os aplicativos que existem. Então a gente sabe tudo sobre tudo e sabe muito pouco sobre aquele ser que está sob os nossos cuidados. Então assim, é muito importante que a gente perceba que a bateria está acabando. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Então a gente tem que estar muito atento a... Deixa eu ver se eu já troco o celular. Não, vou ficar, que eu acho que dá. A gente tem que ficar muito atento aos nossos filhos. Eles que merecem essa nossa atenção, essa nossa percepção, essa nossa sensibilidade. Minha filha de 3 anos, o não já vem seguido de choro e nervosismo. O que fazer para amenizar isso? Na verdade, está no auge aí mesmo do perceber o eu, né? Do eu faço, eu sozinha, eu quero. Muitas vezes esse choro vem porque a gente tem muita pressa de tudo, né? A gente quer que eles façam rápido, a gente quer que eles consigam rápido, e se eles não fazem rápido, a gente faz por eles, e isso gera muita frustração na criança de 3 anos, né? É uma criança que é puramente emocional, vamos lembrar disso, eles não têm capacidade de autocontrole, então a criança até 4 anos, ela é emocional, ela não racionaliza sobre aquilo, sobre as emoções. Nós adultos temos dificuldade, imagina eles que não têm essa capacidade mesmo, né, de autorregulação. Então todas as frustrações ela vai chorar, ela vai implorar, ela vai espernear, porque ela quer fazer as coisas sozinha. Ela já está percebendo que ela é um ser diferente de você, do pai, então ela quer mostrar que ela é capaz. A criança quer mostrar que é capaz, ela quer mostrar que ela é um ser humano competente, né? Aqui a de 3 está acordando todas as noites. Mas provavelmente pelo estresse mesmo da quarentena, de estar todo mundo ansioso para saber o que vai dar, como vai ser, ninguém está no estado normal, né? Então ninguém está. Então as crianças vivenciam isso de forma intensa também. A gente acha que as crianças não sentem, mas elas sentem muito, e elas sentem não por elas, mas por nós. As crianças, elas são tão incríveis, são tão maravilhosas, que elas cooperam conosco, elas cooperam o tempo inteiro, né? Mesmo que isso custe a integridade. Foi um dos posts que eu fiz, né? A criança, ela coopera, ela nasce cooperativa, ela sempre quer ajudar, ela nasce empática, ela só precisa de um meio para que ela desenvolva, continue desenvolvendo isso, tá? Eu tô aqui na clínica, gente, então vocês vão ouvir choro de criança aí no áudio. Então elas nascem com essa empatia, elas nascem com essa coisa da cooperação, e elas só deixam de cooperar quando elas já cooperaram demais e aquilo ali não funcionou, né? Já agrediu tanto a integridade delas que aí elas deixam de cooperar. Mas elas são, na maior parte do tempo, quase todo o tempo, elas são cooperativas. Em relação às aquisições, minha filha de 1 ano e meio resolveu ficar em pé no cadeirão. Mesmo presa, ela consegue se soltar. Como falar, agir, afinal é perigoso. Como ser firme? Não. Nessa hora, Deia, essa é a confusão das pessoas. A gente é autoridade, empática, amorosa, e a gente precisa cuidar da segurança dos nossos filhos. Então, se ela está ficando em pé no cadeirão, você tem que pegar e assentar quantas vezes for necessário. E não adianta você bater, não adianta você xingar, gritar, porque ela não vai aprender assim, ela vai aprender com empatia. Filha, eu entendo que é bem legal ficar em pé, mas você vai ficar sentada, e ela vai ficar em pé e você vai sentá-la de novo. Filha, não pode.
Então, se ela insistir muito, você tira ela do cadeirão e põe ela no chão, que é o lugar que ela vai estar segura, né? E você pode colocar ali mais baixinho para ela comer, uma mesinha, né? O cadeirão é bem perigoso, né? É uma coisa que eu não uso muito, assim, eu nunca usei com os meus filhos, eu vou ser bem sincera, eu nunca usei cadeirão de alimentação para os meus filhos. Eu sempre, no começo eu comia, às vezes, na mesinha mais baixa com eles, e depois fui colocando naquelas poltroninhas que elevam o assento e eles ficam com a gente, sabe? Cadeirão é bem perigoso, porque a criança pode começar a balançar e cair, então precisa da supervisão de um adulto o tempo todo. A criança precisa da nossa supervisão. Aí você não vai ensinar para ela o que é certo e o que é errado. Ela não tem capacidade ainda de entender o que é certo e o que é errado nisso. Ela vai entender que você está colocando ela, depois de colocar tantas vezes, que aquilo ali é para a segurança dela, né? Então ela não tem como aprender por consequência natural. A consequência natural seria ela cair do cadeirão aí nunca mais vai querer fazer. Também não tem lógica, porque a gente precisa cuidar da segurança dos nossos filhos. A gente não precisa controlar, mas a gente precisa cuidar da segurança dos nossos filhos. Então, se o filho de 5 anos está com uma faca na mão, você vai tirar rapidamente aquela faca, né? Ah, foi gentil? Não importa, você cuidou da segurança dele. Depois você explica, filho, desculpa, a mamãe tirou rápido porque eu fiquei com medo de você se machucar. E para você não se machucar, a mamãe precisa agir de forma rápida, né? Então você pode explicar. Então é isso, assim, mais importante de saber, porque não é realmente permissividade, é pela segurança, né, que a gente faz essas coisas. Então, meu filho de 4 anos está batendo muito, inclusive na babá, no rosto dela, faz birra, xinga, fala que odeia. Toda criança de 4 anos faz isso, isso é um comportamento normal para criança de 4 anos. É bom que a gente pense sempre em ter uma parentalidade ou uma maternidade proativa. Então você já sabe, a criança de 4 anos ela é só sentimental, ela não consegue obedecer regras, tá? E ela esquece, ela ainda tem dificuldade, né, de sedimentação de regras e combinados. Então, e o bater, o xingar é uma reação emocional. Ela ainda não sabe, mas você pode conter quando ele for bater, você segura e fala, não pode, é só carinho. Carinho pode, bater não, eu não te bato, ela não te bate, ninguém bate, aqui em casa não tem violência. Ele vai aprender, tá? Mas ele ainda tá muito novo, então ele vai aprender através do seu exemplo e principalmente do seu exemplo de autorregulação. Porque se ele bate e você bate, se ele bate e você xinga e você grita, você acaba que é violência com violência, então ele não vai aprender nunca, tá? Então você fala, filho, eu entendo a sua frustração, entendo que você esteja com raiva, tudo bem falar que odeia, porque é uma coisa que a criança de 4 anos adora falar, eu te odeio, eu não gosto mais de você, você é uma chata. E aí você não vai se igualar a ele, né? Você não vai disputar poder com ele. Você vai falar assim, filho, não tem problema, a mamãe gosta de você, tá? É porque a mamãe tá fazendo isso para sua segurança, a mamãe tá fazendo isso para que você não machuque outra pessoa. A mamãe tá fazendo isso para que você não se machuque. Não tem problema você não gostar de mim por causa disso. Eu sei que você gosta. E a mamãe gosta muito de você, tá? Então é assim que a gente ensina, gente. É assim que a gente ensina. Não tem como educar a não ser pelo exemplo. A gente precisa parar agora para estudar educação de filhos. A gente sabe, a gente reclama, a gente fala da sociedade, de como a sociedade está violenta, de como as pessoas são violentas, de como as pessoas são competitivas, de como o mundo está cruel, o mundo está ruim, o quanto as pessoas não são boas, né? Não estão fazendo bem, e a gente continua educando do mesmo jeito. A gente sabe que está tudo do jeito que está pela educação e a gente continua educando do mesmo jeito, né? Eu ouvi uma coisa muito interessante ontem, depois eu vou lembrar de quem foi a frase, mas em vez de a gente pensar hoje em criar filhos bons, a gente precisa criar filhos do bem, né? Criar filhos bons não basta. Bons por quê? Bonzinhos que deixam se agredir, né? Que deixam ser agredidos. Então a gente precisa criar filhos que façam o bem, né? Não adianta só você ser bom. Ah, você é bom e aí, você não faz nada? Você precisa criar filhos que façam bem para mudar toda a humanidade. As pessoas ainda teimam em falar,
né? Que criar filhos assim, o mundo vai piorar. Não tem jeito não, gente. Pior do que tá, não tem jeito não, né? Pior do que tá, não tem jeito. A violência como está, né? O preconceito, isso tudo vem de educação errada, né? De modos de educar errado. Então a gente precisa mudar. Por que a gente acha que uma criança com 4 anos, quando bate, a gente precisa bater de volta ou a gente precisa colocar de castigo? Isso não vai fazer ela pensar sobre o erro dela, não vai fazer ela começar a ter autocontrole. Então a gente precisa acordar para isso, tá? Para um monte de coisas, mas para educação de filhos é o principal, porque não tem como o mundo um dia ser diferente se a gente não mudar a forma de educar, tá? E também se autoeducar, porque não tem como você educar o outro se você não se autoeducar, tá bom? Vamos lá, tem mais pergunta aí, mas eu vou tentar responder também quem perguntou aí durante a semana. Teve uma pessoa que perguntou que a criança já está com 3 anos e não conseguiu desfraldar. Ela já tentou de tudo. Camila, a gente não tenta de tudo. Desfraude é um desfraude consciente, é esperar a criança falar que quer fazer xixi, que quer fazer cocô e vai até o vaso. É quando a criança está usando a fralda e a fralda fica ali meio como uma cueca ou uma calcinha. Então ela está sempre seca e a criança está pedindo para ir fazer xixi e cocô. Essa é a hora certa de desfraldar. Todas essas tentativas que você fez provavelmente não foram bacanas, porque você provavelmente falou, você já é mocinha, você não é neném, isso a gente não usa mais, tá, gente? Isso faz minar a autoestima, isso faz a fralda ser uma coisa muito ruim, então a criança às vezes não tem capacidade ainda de controlar e tira a fralda, então fica tendo escapes, fica com constipação intestinal, então a gente fica muito... péssimo usar quadro de incentivos, Mariela, depois eu vou falar sobre isso. Hoje a gente acha que as recompensas são piores e os elogios são piores do que as críticas, né? Os estudos todos têm mostrado isso em neurociência. Então, Camila, a gente tem que esperar o tempo da criança. Não é ficar fazendo treinamento, a gente não usa mais fazer treinamento de ir ao banheiro, tá, gente? Confiança de que aquilo ali vai acontecer e acontece mesmo. 20 anos de consultório, não tem nenhum paciente de 5 anos, 6 anos, 7 anos que usa fralda de dia, tá? Então eles naturalmente vão, cada um tem o seu tempo, e quando a gente respeita esse tempo, essa criança tende a tirar a fralda da noite com mais facilidade, tem uma melhor autoestima, porque a gente mostra que a gente confia e sabe que ele é capaz, e não tem nada melhor para uma criança do que sentir que ele conseguiu sozinho, né? É igual amarrar o sapato, é igual escovar os dentes, é igual tomar banho. Isso faz a criança se autovalorizar, né? Ela começa a ter autorrespeito, ela começa a ter autoconfiança, quando ela percebe que ela não precisa do outro para fazer aquilo. Então, se a gente tiver menos pressa, mais paciência e começar mais a admirar, né, as aquisições das crianças, vocês vão ver que tudo tem muito sentido, assim, né? O esperar, o admirar, o olhar de encantamento, né? A aceitação. Meu filho não tirou com 3, tirou com 3,5. E daí? Né? O meu filho desfraldou com 7 à noite. E daí? Né? O que isso vai representar na vida dele no futuro? Né? Pode representar sim, se você fazer com que ele adquira uma coisa que ele não está ainda capaz de fazer, né? A gente precisa, para avançar para a próxima fase da infância, da adolescência, da adultice, a gente precisa ter vivenciado a fase passada, né? Por que a gente hoje tem tantos adultos infantilizados? Porque não viveram a infância. Por que a gente tem, né? A gente não pode adultizar essas crianças para elas depois não serem adultos infantilizados, porque a gente precisa cumprir cada etapa, né? A gente precisa aprender a engatinhar, aprender a andar, aprender a falar, tirar a fralda, então ter o desfraude, alfabetizar, tudo tem seu tempo, cada criança varia muito mesmo, e o nosso papel, muito mais que educar, é confiar. Aceitar o filho que a gente tem, confiar. Confiar não quer dizer aprovar,
Aceitar não quer dizer aprovar tudo que os nossos filhos fazem, mas aceitar que eles têm limitações e que tudo bem, que você vai confiar que uma hora vai acontecer. Os quadros de incentivos, Mariela, eles duram muito pouco. Você está viciando a criança e o adolescente em aprovação externa, tá? Então aquela pessoa, ela nunca vai fazer nada por ela se não tiver um incentivo. Então na verdade ela não faz por ela faz para o outro ver. Então é uma criança que fica com a autoestima muito fragilizada. Porque quando ela não tem admiração do outro, o incentivo do outro, o elogio do outro, ela deixa de fazer por ela mesma. Então ela está sempre se vendo a partir do olhar do outro. Ela está sempre se valorizando a partir do olhar do outro. Então quando o outro não olha, quando o outro não percebe, quando o outro não recompensa, ela acaba se sentindo mal, se sentindo ruim, se sentindo menos confiante, tá? Com uma autoestima desequilibrada. Então a gente não usa mais quadro de incentivos, tá, gente? Não usa mais. A criança tem que aprender autorrespeito, autoconfiança, ter uma autoimagem boa, uma autoestima equilibrada. Ela tem que fazer por ela mesma. Por isso que a gente hoje usa o encorajamento, que é uma outra questão, o encorajamento e o reconhecimento. Tá? Então você pode reconhecer. Como que a gente reconhece uma criança? Eu te vejo, eu te escuto, né? Mostrou um desenho bacana ou fez alguma coisa legal, eu tô te vendo, né? Então eu dou um exemplo sempre, que é uma mãe que está no trabalho e a criança chega com um desenho para ela, né? Ela entra pela porta, olha aquele desenho, nossa, que lindo esse desenho. Ela não quer julgamento, ela quer reconhecimento. Então você pega o desenho e fala assim: nossa filha, eu me sinto tão feliz, né, por você lembrar de mim, né? Então você não julgou o trabalho, você falou para ela o tanto que é importante para ela lembrar de você, né? Então você não está ali para julgar o tempo todo, porque a criança que tem quadro de incentivos, ela fica viciada no julgamento do outro. Então, do mesmo jeito que ela pode ficar com o ego inflado, né, quando faz tudo certinho, porque o outro está dando incentivos, tá elogiando, ela pode, de repente, se a pessoa não elogia ou fala alguma coisa contra, esse ego inflado explode e essa criança desmorona. Então ela fica com uma base muito frágil, né? Então uma base forte de uma criança, fala essa base, essa estrutura do ser humano que vem da primeira infância, ela é construída com reconhecimento, com presença, com exemplo, com amor incondicional. Isso que faz uma boa estrutura para a criança. Então é isso que faz a criança ser bem estruturada para sempre. É o que faz ter uma autoestima bem equilibrada, né? Lembrar que a autoimagem da criança é construída através de como a gente fala com ela, né? Então as nossas palavras podem edificar uma criança e as nossas palavras podem também destruir uma criança. Então a gente precisa ter muito cuidado. E lembrar sempre também que não são só as palavras, é o jeito de falar, é o jeito de se comportar, é o jeito de olhar. As crianças estão sempre reparando muito isso. Teve uma pergunta aqui também de uma mãe que me segue, que ela sempre fica com algumas dúvidas assim, mas como lidar com a distância entre eu e o marido depois de mudar para a disciplina positiva? Gente, sabe aquela história de que o pai e a mãe têm que ter sempre a mesma opinião? O casal tem que ter a mesma opinião para educar filhos saudáveis? Isso não existe, tá? Isso não existe, a gente não vai ter sempre a mesma opinião e tá tudo bem. A gente precisa agir coerente com a nossa consciência, coerente com o que a gente sente, coerente com o que a gente pensa, né? É bom a gente estar conversando com o nosso companheiro ou companheira sobre a educação dos nossos filhos, né? Isso é muito importante que a gente faça. Só que não precisa estar de acordo com tudo, precisa respeitar. Por que a gente acha que as pessoas têm que pensar como a gente pensa? Não, tem que respeitar a sua opinião e você vai respeitar a dela. Mas você vai agir de um jeito e ele de outro. Naturalmente, esse companheiro vai querer aprender essa educação respeitosa porque ele vai estar se sentindo respeitado por você. Ele vai se inspirar na relação que você está construindo com seus filhos. Pode fazer isso porque eu fiz e deu certo, tá? Então eu inspirei meu marido. Os meus filhos começaram a verbalizar: papai, por que você não aprende isso com a mamãe? Pai, por que você não faz assim como a mamãe faz?
né? Então ele começou a voltar e viu que os meninos estavam muito bem, estavam criando, a gente está criando filhos respeitosos, que respeitam o próximo, que se autorrespeitam. Então ele, por que não, né? Por que não pensar que realmente podia estar errado, né? E às vezes é difícil para as pessoas negarem a educação que tiveram, né? Todos nós temos algumas falhas ali na infância, algumas coisas que ficaram, que fizeram a gente sofrer ou não se sentir amado, e tá tudo bem, ninguém é perfeito, e nossos pais não foram, e a gente está transformando a história deles, e transformar a história deles é honrar a história deles, né? Não é negar, não é, quando eu educo meu filho diferente do que minha mãe me educou, ela se sente mal. Ela pode se sentir mal até porque ela não teve essa oportunidade. Agora, ela vendo que você está educando de forma respeitosa e aquela criança está crescendo, uma criança respeitosa, ela não vai ter nada contra, né? É muito pouco provável isso. E assim, não dá pra gente querer que o outro pense como nós, não dá pra mudar o outro, né? Teve uma época que eu tinha muito isso, eu queria mudar todo mundo que me seguia, eu queria que todo mundo conhecesse essa forma de educar, porque muda o mundo. E eu falava, não adianta, cada um tem um tempo, eu não quero mudar ninguém, eu quero inspirar as pessoas. E quem se sentir inspirado por mim vai continuar me seguindo. E quem se sentir inspirado por mim vai querer fazer como eu faço, né? Vai querer saber como você fez, como você caminhou. E é essa a minha intenção, que as pessoas se inspirem naquilo que eu fiz e que deu certo, e que eu conto, e que eu exponho, né? Eu exponho a minha vida na rede social. Não é fácil, né? Tem julgamentos, tem vários julgamentos. Mas eu faço porque eu sei que muito mais do que o julgamento é o reconhecimento das pessoas, é o inspirar pessoas, né? Eu sei que eu toco as pessoas. Às vezes passam por aqui, por exemplo, 500 pessoas durante uma live. Passam 500 pessoas, me olham, tem muitas que saem, Aime, tem 50 que ficam comigo, né? E tem outras que não conseguem nem me ouvir, que se sentem julgadas, que se sentem mal quando eu falo, e tá tudo bem, cada um interpreta de uma forma, cada um vai achar de um jeito, né? E às vezes não vai se identificar com o que eu falo, mas vai identificar com o que outra pessoa fala, e tá tudo bem, né? O mais importante é que eu exponho a minha verdade, a minha realidade, a minha vida, é a minha missão aqui para vocês, né? E lógico que eu quero que vocês escutem o que eu falo, é lógico que eu quero que vocês levem em consideração o que eu falo, porque eu sei que isso é capaz de transformar as pessoas e as famílias, né? Então, eu não substituo em um horário meu de consultório de 11 a meio-dia, que é quando eu estava atendendo o paciente, para estar falando com vocês, se não fosse porque eu acredito muito. Tô morrendo de medo de acabar, gente, mas tá, tem mais 10 minutos aí pra gente falar. Hoje eu vou fazer 40 minutos de live, tá? Como ajudar o filho que sofre com a separação. Gente, o mais importante é a gente saber que o importante muito não é a questão da separação, é a questão da briga entre os pais. As crianças gostam de ver os pais bem. Então sofre um pouco quando tá morando em casa separada, mas sofre muito mais quando tá junto brigando, porque não tem nada pior do que uma criança do que pais que brigam, não tem. E eu conheço casais que ficam às vezes a vida inteira juntos, brigando, achando que ali é melhor porque o lar tá mais seguro para aquela criança. Não tá. A criança que vê os pais brigando ela sempre acha que ela é culpada. Então destrói a autoestima mesmo. É uma agressão todos os dias com aquela criança, a briga dos pais. Então, se acabou a relação, se não tem respeito na relação, essa criança está vivendo num ambiente sem respeito. Então é preferível que separe, sim. O que tem que acontecer é que não existe ex-pai, né? Não existe ex-mãe, então é uma convivência ali que vai ter para sempre, e o mais respeitoso tem que ser da forma mais respeitosa possível. O que eu vejo que muitos casais não têm maturidade para viver, né? Então, às vezes um tem maturidade, o outro não tem, e é muito difícil, porque aí fica sobrecarregado aquele que tem maturidade. Mas é o que eu falo com vocês, são crianças adultizadas virando adultos infantilizados. Porque quando a gente pensa que a coisa mais importante da nossa vida é o filho que nos foi dado para ser criado por nós, né? Para crescer sob os nossos cuidados, quando a gente massacra ali com violências de
mentais mesmo, emocionais, porque uma alienação parental, briga entre os pais, isso violenta a criança todos os dias, né? Então a gente precisa ter maturidade, a gente não pode descontar nos nossos filhos as frustrações que a gente tem com o nosso companheiro, isso é jamais. Então, estando na mesma casa ou estando em casa separada, então no início tem um sofrimento, mas o mais importante, se você consegue ter uma relação de respeito com esse pai sempre, né, ou com essa mãe, então a criança se sente bem, se sente acolhida, e o sofrimento passa, né? Acolha a criança, mais importante, é um estresse para a criança? Mas se tiver o acolhimento da mãe, o acolhimento do pai, a compreensão dos dois, né? Se vocês estão lidando bem com a situação, por mais difícil que seja, a criança vai ficar bem, tá? Bebê de 7 meses fazendo pirraça, não quer trocar fralda. Helenita, por que você acha que um bebê de 7 meses está fazendo pirraça, né? Então vamos lá. Gente, vamos tentar mudar um pouco o nosso olhar, vamos tentar um pouco se colocar no lugar da criança, né? A criança de 7 meses, ela está descobrindo o mundo, ela quer ficar sentada, ela quer brincar, ela quer olhar em volta, se ele quer nem deitado ele não consegue ficar mais. Quando você vai deitar ele para trocar fralda, você deita ele sem avisar nem nada, abre a fralda dele, taca a mão na bundinha dele, vai limpa com um lenço gelado ou o que for, né? Então faça desse momento, que é um momento um pouco estranho para aquele bebê, um momento bom. Então vai rindo, vai brincando, fala, olha, a mamãe vai trocar a fralda, então eu vou ter que te deitar. Eu sei que é muito chato ficar deitado, mas a mamãe vai te fazer muita cosquinha e a mamãe vai fazer massagem na sua barriguinha e a gente vai sempre cantar a mesma musiquinha quando for trocar a fralda. É muito chato, mas dá pra gente fazer rapidinho e você voltar a brincar. Sempre comunicar com a criança, sempre contar pra criança. E brinca, porque o adulto acha que a criança está fazendo aquilo para pirraçar ele. Quando você acha que seu filho está fazendo alguma coisa para te pirraçar, pode saber que você está errado, né? A criança não é capaz disso, né? Com 7 meses, então, imagina se é uma pirraça. Nunca é uma pirraça. É simplesmente porque ele está sendo agredido, entre aspas, né? Eu quero brincar aqui, de repente minha mãe me pega, taca no colchão, abre a minha perna, pega minha fralda, limpa assim, taca a mão no meu bumbum. Então, tá vendo como se você cantar uma história, cantar uma musiquinha, contar uma historinha, ir de forma delicada, tranquila, com certeza vai ser menos impactante e essa criança vai dar menos trabalho, mas vai continuar dando trabalho porque ele quer brincar, ele não quer trocar fralda, né? As crianças não querem fazer xixi no banheiro, elas querem continuar brincando, então às vezes tem um escape também, tá? Então é importante sempre lembrar disso. Eu acho que eu vou ter que interromper. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui, que vai acabar a bateria. Deixa eu ver se eu consigo pôr para carregar enquanto a gente está conversando. Deixa eu ver. Eu tinha posto para carregar, gente, a manhã inteira, só que o negócio não tava carregando. Eu achei que tava. Eu não olhei, tem essa mania. Hoje eu não tô podendo ficar sem filtro não, porque eu tô com uma olheira quilométrica de sem dormir. Misericórdia, eu tenho um filho de 15 anos e um de 2. O de 15 muito vitimista e o de 2 um liquidificador. Cláudia, calma, né? Na verdade, 15 anos é uma idade desafiadora, né? Tenta me acompanhar aí nos posts para adolescente, né? Vitimista, o que é ser vitimista, né? Talvez ele esteja com ciúmes do de 2 e é legítimo os ciúmes dele, né? É legítimo, é normal que tenha ciúmes, né? Ficou aí 13 anos só ele de filho, de repente chega o irmão, é muito importante que ele tenha o papel de irmão, não de pai, então ele não tem que tomar conta desse irmão, isso é muito importante. Ele vai cooperar, ele vai colaborar desde que você não fique mandando o tempo todo, tá? E o liquidificador do 2, eu não sei se esse liquidificador é o quê? Porque com 2 anos eles estão descobrindo que eles são eles mesmos, então eles querem fazer tudo sozinhos, eles têm as explosões emocionais, o cérebro está em pleno desenvolvimento, eles são puramente emocionais, então eles vão chorar qualquer frustração, né? Eles vão reivindicar, muitas vezes eles não têm ainda vocabulário para pedir as coisas, então eles realmente choram mais, né? Então eles têm uma forma de
pedir pelo choro, ainda é a forma principal de comunicação, porque ele é um bebê, né? Vamos lá, deixa eu ver se eu acho. Minha filha de 2 anos não come bem há alguns meses, ela está bastante seletiva. A mamadeira ela toma 3 vezes ao dia. 2 anos a criança é muito seletiva e ela precisa de muito pouco, de muito pouca comida para ficar bem, né? Então ela não precisa de tantas calorias nessa idade. O ideal é não transformar a vida em come, não come, não come, come. Oferecer nos horários a comida, ela não está excedendo na mamadeira. Eu talvez tentasse dar só 2, né? Tem uma aí talvez que não precise, que deve ser a de depois do almoço. Aí a criança às vezes deixa de almoçar porque sabe que tem a mamadeira, então talvez fosse interessante parar, conversar com o pediatra, tá? A criança que tem fome come, tá, gente? Normalmente a criança que tem fome come, a não ser que tenha algum problema realmente mais sério. E a gente não precisa ficar obrigando os nossos filhos a comerem, eles às vezes não têm fome na mesma hora que a gente. Então a gente precisa respeitar um pouco isso também. Isso não é permissividade, eu sempre deixo bem frisado isso é manter a integridade, né? Essas crianças que comem mesmo sem vontade, que comem tudo só para agradar o pai e a mãe, que raspam o prato, isso não é legal, tá? Porque você está ensinando para o seu filho que mais importante é agradar o outro, em vez de pensar na própria integridade. Olha, eu não tenho fome, eu estou satisfeito, eu não vou comer mais. Né? É muito importante que você fale para o seu filho, em vez de assim, comeu tudo, muito bem, não façam isso, né? Comeu, tá satisfeito, filho? Que bom, pronto. Né? Comeu tudo bem, não comeu, que decepção, né? Olha o que a gente ensina para criança, tem que comer tudo para o outro ficar feliz. Agora, se você tá aí cheio, empanturrado, passando mal, não importa, come, porque pro outro ficar feliz você tem que comer tudo, tá? Então é isso que eu falo, vamos pensar em manter essa coisa da responsabilidade pessoal, né? Da nossa integridade. A gente não aprendeu isso, a gente aprendeu a vida inteira a agradar o outro, fala sempre sim pro outro, sempre sim pro outro e continua falando não para você, né? Então vamos pensar nisso, às custas de que a gente está agradando o outro. E agradar o outro, o que significa agradar o outro? Porque quando a gente só agrada o outro e desagrada a gente e violenta a gente não está tendo responsabilidade pessoal. E quando a gente não tem responsabilidade pessoal, uma hora a gente explode. E aí a gente não vai ter também responsabilidade social. Porque a gente veio de cultura, né, de uma cultura de educação, de que a gente tinha que ter responsabilidade social. E entre aspas, né, a gente tinha que ajudar o outro, fazer pelo outro, ser bom, né? Então a gente aprendeu isso, mesmo que isso custasse a nossa integridade. E uma hora a gente não aguenta, uma hora a gente explode. E aí é terrível. Por isso que assim, é muito importante que a gente saiba, para ter responsabilidade social, a gente precisa primeiro ter responsabilidade pessoal, tá? Então deixa ela lá seletiva um pouco, oferece sempre alimento, deixa sempre à vista, sempre fruta na fruteira, sempre legumes em casa, sempre comida saudável, come na frente dela, fala o tanto que é gostoso, pergunta se ela quer um pedacinho daquilo que você está comendo, né? Saboreie, faça cara de prazer para aquela comida, que uma hora ela vai querer também. Reginaldo, só tenho que te agradecer muito desde quando comecei a estudar o tratamento com os meus filhos. É outro. Ô Reginaldo, que bom que eu pude colaborar nesse momento tão delicado da sua vida, né? O Reginaldo está passando por uma separação e está muito estimulado a estudar, está fazendo a mentoria, né? Tá fazendo tudo direitinho. Isso é lindo de ver os pais fazendo esse movimento. Queria que mais pais fizessem, né? Mas que bom, às vezes a gente precisa de uns fortes impactos emocionais, né? Como ele sofrendo com a separação agora, um forte impacto emocional para fazer ele se movimentar, para ir atrás dos filhos, né? Não, a gente não usa mais, Mariela, quadro de incentivo. O meu filho Pedro Henrique e a minha filha falaram ontem comigo como você mudou. Eu chorei na frente deles, isso mesmo. Pai, como você mudou, isso não tem preço, gente, não tem preço. Quando eles falam com a gente, mãe, quando você é uma boa mãe, você é a melhor mãe do mundo, mãe, você mudou muito, mãe, como é legal, como eu me sinto bem aqui na nossa casa, nossa, isso não tem preço, gente, não tem preço. Doutora, minha filha de 4 anos começou há 2 meses a chupar chupeta, coisa que nunca tinha feito, foi após o nascimento do irmãozinho. O que você orienta? Por favor, ela quer ficar o dia inteiro com a chupeta. Na verdade, eu não vou saber seu nome,
O que acontece? Ela colocou chupeta, primeiro porque teve uma regressãozinha aí do irmão ter nascido, e segundo porque a sucção acalma, e a chupeta tem uma representatividade, né? Além do acalmar da sucção, é você. Então você não está podendo estar com ela, brincar com ela tanto, estar disponível para ela, então ela está com a chupeta. O que eu te aconselho? Não faça nada brusco, né? Só tira a chupeta e fica com ela. Fala assim, filhinha, olha, a mamãe vai brincar com você, vamos tirar a chupeta? Vamos brincar só eu e você? Vamos ficar aqui no colinho da mamãe? Você quer o colinho da mamãe? Filhinha, todas as vezes que você sentir falta da mamãe, ou ciúmes da irmã, ou estiver querendo o colinho da mamãe, você pode me pedir. Não precisa chupar a chupeta, tá? Você pode me pedir o colo e a mamãe te dá o colo, tá? Sempre falar isso com ela. Não precisa de você pegar a chupeta. Você pode vir até mim. Você pode deitar a cabecinha no meu colo. Vão brincar de alguma coisa. Pede pra mamãe. Fala, mamãe, eu quero ficar com você. Mamãe, eu tô com ciúmes. Tá bom? Porque aí você resolve esse problema. A chupeta tá representando você ali, porque é o afeto, é a sucção, é o que acalma, é o que ela que faz ela ficar mais acolhida, né? Porque ela tá sofrendo com a irmã que chegou. Tá? Então substitua a chupeta por você, por presença, tá? Como melhorar a autoestima da criança de 3 anos? Pois é, na verdade ela já nasce com uma autoestima e a gente vai desenvolvendo ali, né? Com o ambiente, com o terreno fértil, que eu falo, com o regar todos os dias. Então eu tenho uma aula de autoestima que fala sobre os focos da autoestima, que eu me basei no Jesper, que é um psicoterapeuta dinamarquês, e na Mia, que é da Escola de Portugal da Parentalidade Consciente, que fala do investir em 5 focos. A autoestima, o amor incondicional, então saber comunicar o amor para essa criança, né, com a linguagem de amor dela. Vale a pena você ter uma ideia aí de qual a linguagem de amor para você investir em amor incondicional, que é tão difícil, não é tão fácil. É o amor sem condições. A gente muitas vezes ama com condições, mas a gente tem que tentar predominar o amor incondicional, a aceitação, o reconhecimento, a presença. Tempo de qualidade, 15 minutos por dia, brincando com a criança com o que ela quiser brincar. Isso é muito importante. E a confiança. Confiar que ele vai deixa a criança explorar, deixa a criança desenvolver, deixa a criança conseguir. Quando ela não conseguir, ela vai te pedir ajuda, né? Ou vai ficar nervosa, ou vai chorar, e você tá tudo bem não conseguir. É difícil mesmo. Você quer que eu te ajude? Às vezes ela fala não, e ela vai tentar de novo, e a gente tem que ter paciência, porque quando consegue, que delícia, né? Aí é autoconfiança, é resiliência, é tudo que precisa. Que você deu para ela ou para ele lá na maternidade, né? Quando ele ainda não se manifestava, né? Aquele olhar de encantamento de filho mesmo, de pai para filho, de mãe para filho. E aí eles vão crescendo, vão se mostrando e choram e fazem birra às vezes e sofrem frustrações e tem raiva e tem medo, e a gente começa a querer moldar, querer modificar, e aí a gente mostra que o nosso amor é com condições. Porque eu gosto quando você fica quietinho, eu gosto quando você colabora, eu gosto quando você não chora, eu gosto mais quando você tá tranquilo para eu poder fazer as minhas coisas, né? Então, é um amor cheio de condições. Então, esse olhar de encantamento que a gente precisa voltar. Eu vejo que tem muitos pais que às vezes estão tão esgotados, né? Porque não tem autocuidado, tão esgotados de trabalho, de dia a dia, de pressa, da vida engolindo ali,
que eles olham pro filho quando o filho faz alguma coisinha com um olhar de fuzilante, de raiva mesmo, né? Que eu sei que não é raiva por aquela criança, é raiva por não tá dando conta da própria vida. E acaba lançando esse olhar fuzilante que a criança vê como um olhar de... Eu vejo olhares às vezes de raiva, de não amor, aqui no consultório, na minha frente, né? Porque eu sei que aquela pessoa está esgotada e não adianta eu falar assim, tadinho dessa criança. Eu tenho que falar como que eu posso ajudar esse pai, como que eu posso ajudar essa mãe. Ai, gente, voltou? Eu acho que eu vou... Ih, gente, agora não tô conseguindo virar a câmera pra mim. Socorro! Nossa, que dificuldade, gente. Vai acabar a bateria mesmo, nós vamos encerrar, tá? Porque senão a gente vai ficar sem finalizar. Eu quero agradecer vocês. Eu tava falando do olhar fuzilante, né? Então é muito importante que vocês se cuidem. Cuidem de vocês, cuidem da relação de vocês, cuidem da vida de vocês. É muito importante a gente se cuidar para poder cuidar do outro. Eu sempre falo muito isso. Eu quero agradecer a presença de vocês. Fico muito feliz de poder estar aqui um pouquinho, de poder ajudar vocês um pouquinho. E sempre mandem perguntas na quinta-feira para eu poder